Senhor presidente, o que mais temíamos acabou acontecendo. Praticamente todos os municípios do meu estado, o Ceará, estão em situação de emergência em função da seca. Na última semana, o governador Cid Gomes, que tem feito todos os esforços para amenizar esse sofrimento, foi obrigado a decretar em emergência nada mais, nada menos do que 174 municípios dos 184 existentes no estado do Ceará, castigados pela pior estiagem, pior seca das últimas décadas. O ato do governador garantirá a mobilização do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no âmbito do estado. Por todo o sertão, o terrível espetáculo é o mesmo: gado morrendo, fome, sede e gente à beira das estradas. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do estado do Ceará mostra que 49 açudes já estão abaixo de 30% da sua capacidade e com uma evaporação cada vez mais rápida, pois as temperaturas estão superiores a 40 graus, afetando definitivamente não apenas o abastecimento, mas também a morte dos nossos rebanhos. Como se queixa a população atingida, a Operação Carro-Pipa do governo federal consegue levar água apenas para o consumo humano. Para dar beber aos animais, os produtores têm que pagar no mínimo R$ 180, que é o preço de uma chamada carrada d'água, como relata o presidente da Associação dos Moradores do Pau-Ferro, o senhor Francisco Ayrton, na zona rural de Madalena, o município mais afetado pela seca no estado do Ceará. Ali, ao longo de todo este ano, foram apenas 144 milímetros de chuva registrados, o que equivale a 6 vezes menos do que a média da região, que já é muito ruim. Este ano, senhor presidente, também voltamos a ver aquela velha e triste imagem que por muito tempo caracterizou nós, o povo nordestino, que somos considerados os retirantes à beira das estradas, pois quem ainda consegue encontrar compradores para o gado sobrevivente, desfaz dos seus animais, junta os poucos pertences, reúne a família e abandona o sítio, a casa, os parentes, rumo às cidades onde um futuro de insegurança, de aflição os aguarda. Acredito, senhor presidente, que aqui nesta casa, assim como todos os brasileiros que nos acompanham nesse momento, através desse pronunciamento, entendam a dor de um sertanejo abatido pela violência, que é o ato de deixar para trás o torrão de terra que muitas vezes levou anos para conquistar e de onde tirou o sustento para criar os seus filhos e para manter a sua família. Não tenho dúvida, senhor presidente, é um ato contra a dignidade humana, mas entendo que não há, no curto prazo, outra solução quando sabemos que diversas localidades estão vivendo em pleno colapso de abastecimento d'água. Chamo a atenção para este esvaziamento das localidades interioranas, que não apenas agrava os problemas dos maiores centros urbanos, dentro e fora do Ceará, como também dificulta seriamente as perspectivas de recuperação social e econômicas dos municípios do interior do meu estado. Exemplo singelo, mas concreto e dramático, que simboliza tudo isso. Mostrou nessa semana, quarta-feira, o Jornal Diário do Nordeste, ao relatar a situação dos moradores do distrito de Canadá, no município de Redenção, onde a escola que educa as crianças vai ter que fechar. Diz uma professora: trabalho na única escola da comunidade que, infelizmente, terá que fechar. Não temos de onde pegar água boa para beber. Precisamos de ajuda urgente, apela o morador Raimundo Ferreira. O rigor, senhor presidente, e a duração da seca no meu estado e em todo o Nordeste
teriam consequências ainda mais trágicas se não existissem os programas de transferência de renda, bem como as políticas de compensação por perdas de lavouras na pecuária, como o Bolsa Estiagem e o Garantia Safra, que eu tive a honra de ser o relator na Câmara dos Deputados. Mas está claro também que o grau de desenvolvimento já atingido pelo país, os índices de crescimento exibidos pela região do Nordeste, inclusive pelo meu Ceará, graças aos avanços econômicos e sociais dos últimos anos. O atual nível de consciência nacional acerca do direito de todos a um padrão de vida digna não nos permitem aceitar que milhões e milhões de famílias sertanejas sigam levando uma existência tão precária, tão vulnerável aos caprichos do clima, tão distante da verdadeira cidadania, uma situação quase de total marginalização em face ao resto do país. É indigno, senhor presidente, e, portanto, deve causar sincera indignação em todos nós que gerações sem fim de homens, mulheres, crianças e idosos sobrevivam arrastando-se de emergência em emergência. E não adianta responsabilizar apenas o clima, nem colocar a culpa em São Pedro, pois a seca é um fenômeno da natureza, ela sempre existirá no Nordeste brasileiro. É preciso, e nós temos que fazer, é preciso que construamos soluções estruturais permanentes que permitam a convivência com o semiárido, a exemplo da tão esperada conclusão das obras de transposição das águas do Rio São Francisco, apenas para lembrar a obra mais emblemática. Afinal, senhor presidente, a vitoriosa experiência de países como Israel, que enfrentam uma aridez e uma secura ainda piores do que a nossa do Nordeste brasileiro, da nossa Caatinga, mostra que ninguém está necessariamente fadado a morrer de fome, de sede, porque chove pouco ou quase nada durante muito tempo. Senhor presidente, antes de tudo, o Estado e o governo e a sociedade precisam mudar a forma de encarar a questão nordestina, para que possamos dar a ela uma solução permanente e, sobretudo, uma solução decente. Meus senhores senadores, minhas senhoras senadoras, no presente momento, uma parte muito significativa dessa merecida solução para o problema das graves desigualdades passa, sem dúvida, pelos novos critérios de distribuição dos royalties de petróleo adotado pelo projeto de lei que nós, senadores, aprovamos, negociamos intensamente aqui nessa casa e que a Câmara dos Deputados aprovou há poucos dias. Ao sancioná-lo, tenho certeza e plena certeza que a presidente Dilma Rousseff garantirá para si um lugar único na longa e dura história de luta pela emancipação econômica e social do povo nordestino. Muito obrigado, senhor presidente.